Olá, eu tenho uma coisa para contar hoje para vocês. Eu fui dia desses num teatro, aqui em São Paulo. Fiquei completamente impressionada. Eu entrei de um jeito no teatro e saí de outro jeito. Eu adorei a peça porque o ator é um cidadão muito especial, com uma história riquíssima para contar. E tem um talento incrível. Tem uma história de dor, de tragédia, que na verdade ele conseguiu transformar, e eu não sei como, ele vai explicar isso pra gente, numa maneira altruísta, autoastral, que ele consegue lotar o teatro e ainda tirar risos por parte de toda a plateia. Eu estou falando e vou apresentar para vocês aqui o ator Nando Bolognese. Obrigado, Lina. É um prazer estar aqui. Viu? É um prazer imenso, viu, ter assistido a sua peça e você está comigo aqui no meu programa hoje para a gente contar um pouquinho da sua história. Para mim também é um prazer estar aqui. Obrigado por ter ido ao espetáculo e por ter me convidado. Me fala uma coisa. Você, até os 18, 20 anos, era economista, viajou o mundo, é isso mesmo? Eu brinco, eu falo, eu era o típico filhinho de papai. Eu era estudei em escola bacana, porque meu pai pôde me pagar um estudo bom. Então, claro, eu entrei numa faculdade bacana, fazia USP, eu era estudante profissional, estudava de manhã economia, à tarde história. Entre uma faculdade e outra eu praticava esporte, remava, andava de bicicleta, corria. Era um típico filhinho de papai, que dali a pouco ia ter uma carreira já meio que engatilhada, sem você fazer muita coisa, né? Você estuda numa escola boa, faz uma faculdade e tal, e a coisa vai indo, né? Até que a vida vem e começa a mudar os seus trajetos, né? Começa a mudar o que parecia que já estava ali traçado. Então, aí você, a uma certa altura do campeonato, você recebeu o diagnóstico dessa doença danada, progressiva, que é a esclerose múltipla. Isso, Eu digo, eu até falo no espetáculo, eu conto no livro também, eu falo, eu estou entendendo esse diagnóstico até hoje. Eu recebi o diagnóstico em 90, nós estamos em 2015, são 25 anos, né? É uma coisa que eu estou entendendo até hoje, vou aprendendo a compreender o que significa, o que isso significa na minha vida. E quando eu recebi em 90, eu entendia menos ainda do que eu entendo hoje, né? Tanto é que imagino, quer dizer, naquela época, e você é tão atleta, tão, né, cheio de vida e tal, e de planos, você não deve ter dado muita bola no início? Não dei a menor pelota para aquilo. Até quando eu olho para a minha história, eu falo, nossa, acho que quando a gente é moleque, a gente é mais inconsequente e tudo mais. E não tinha essa coisa da internet. Porque hoje em dia, você recebe alguma coisa, você vai buscar na internet. Se você hoje, esclerose múltipla, você lança no Google, você vai entrar em crise. Você tem coisa boa e coisa ruim, mas você tem tudo ali, monte de informação. E você vai entrar em crise, porque vai falar, é uma doença incapacitante, enfim. E não tinha isso, era bom. A falta de informação nesse sentido naquela época foi boa. E o médico falou para mim, é uma doença que se manifesta em forma de surtos, você toma um remédio e debela o surto. Falei, beleza, tranquilo, vamos embora. Aí, ao longo desses 25 anos que eu fui compreendendo que não é exatamente só isso. É isso também, mas isso é só uma faceta da doença, ela é mais do que isso, né? Mas lá nesse início, você tinha, inclusive, conquistado um estágio na Itália, uma coisa assim, eu estava fazendo um ano, assim, que eu tinha acabado de me formar, estava viajando pela Europa, trabalhando, estudando, essa coisa toda, e eu tinha engatilhado um estágio na Fiat quando eu estava aqui no Brasil, e ele se concretizou quando eu estava já lá em viagem. E aí, era ano de Copa do Mundo, eu adoro futebol, e a Fiat é em Torino, eu fiquei 2 meses fazendo um estágio na Fiat. E eu saía para assistir jogo de futebol, eles entendiam, não, o cara é brasileiro, libera. Eu saía à tarde para ir no jogo ver a seleção brasileira, e à noite eu tinha descoberto um curso de teatro. Eu comecei a fazer teatro lá. Então, durante o dia eu fazia o estágio na Fiat, quando eu não ia, escapava para ver o jogo, e à noite eu ia fazer o curso de teatro. Começou ali. Eu acho que estava no seu destino, hein? Também estou achando. Agora, em termos de sintomatologia, como é que a coisa aconteceu para você? Sempre, toda a manifestação da esclerose múltipla, quando eu olho a minha trajetória, eu percebo que foi uma coisa sempre muito lenta, muito gradual, muito sorrateira, tipo guerrilha. Nunca teve um momento de novela mexicana que o cara tira a máscara assim, fala, eu sou o pai da criança. Não teve esse momento. Foi uma coisa que você foi... Então, ela foi aparecendo sempre muito devagar. Eu comecei a primeiro jogar mal futebol, tive algumas dificuldades físicas que me espantavam, tipo não aguentar o peso de uma mochila e cair, dificuldade para escrever, coisas muito pequenas do dia a dia, do cotidiano, assim, entende? E eu me surpreendo com a calma com a qual eu enfrentava esses pequenos problemas, porque eu estava tão encantado com a minha vida, passando um ano fora de casa, na Europa, conhecendo o mundo, eu não tinha tempo de ficar sofrendo. Só que foi se somando tudo mais, foi quando eu resolvi procurar um médico, quando eu recebi o diagnóstico da esclerose.
Então foram pequenas coisinhas, uma corridinha que eu não consegui dar, perceber que para escrever minha mão estava diferente, perceber que eu estava jogando pior futebol do que eu costumava jogar, uma série de coisas assim. Porque daí você enfrentou, na verdade, dificuldades físicas. Físicas no cotidiano, do dia, sabe, na coisa diária. Tá. E bater bola no domingo no campinho perto do albergue, estava jogando mal. Aí um dia vai dar uma corrida para não perder o trem, tropeça. Aí vai preencher um formulário para entrar no albergue, a montadura. Aí a gota d'água foi o dia que eu peguei o desodorante e não consegui apertar o desodorante. Falei, opa, alguma coisa... Aí foi o dia que eu fui procurar o médico, entendeu? Ah, entendi. Mas foi ao longo de uns 3 ou 4 meses, pequenas coisinhas do dia a dia, assim. E quando eu fui ao médico e contei essas coisas todas, na verdade ele não me falou nada, eles já queriam me internar. Era uma situação totalmente kafkiana, eu estava preso no hospital, os caras queriam me internar para fazer o tratamento sem sequer me dizer o que eu tinha. Era? Imagina. E isso que eu me espanto com a minha tranquilidade, porque mesmo quando quiseram me internar, eu não entrei em pânico. Aí eu consegui sair do hospital e tudo mais. Aí eu passei no médico da Fiat, também ele não me falou em diagnóstico, mas ele fez os mesmos exames e tudo mais. E aí eles me mandaram de volta para o Brasil, eu voltei para o Brasil. E aí eu passei no meu neuro, quer dizer, eu não tinha neuro, eu passei no neuro da minha mãe, eu nunca tinha ido a um neuro. Contei tudo o que aconteceu e 2 anos antes eu tinha tido alguns sintomas também que não tinham sido esclarecidos. E quando eu contei desses sintomas... Ele fez a associação. Eu tinha sido diagnosticado como meningite, ele pediu para ver o meu líquor. E quando ele viu o líquor, ele balançou a cabeça assim como quem encontra o que estava pensando que ia encontrar. Entendi. E falou... isso foi muito legal na minha história, porque o diagnóstico da esclerose múltipla é demorado, Pois difícil. em geral é uma novela, Esse neuro, quando eu descrevi tudo o que aconteceu, contei do episódio de 88, ele bateu o olho no líquor e falou, você tem uma doença que se chama esclerose múltipla. E naquela época não tinha muito tratamento, ele me falou, ela se manifesta na forma de crises e você toma os remédios para debelar as crises. E eu voltei feliz da vida, porque eu era um moleque, queria ficar mais velho, e falei, pô, eu tô ficando esclerosado, eu achava que era divertido. Eu não estava entendendo. Né? Então, ao longo desses últimos 25 anos, que você é portador de esclerose, você foi redescobrindo, inclusive, uma nova maneira de viver a tua vida, né? Por quê? A doença traz algumas limitações, algumas incapacitações. Sim. E você, nesse processo, me parece que você precisou se reinventar um pouco, né? Você vai convivendo com novas limitações diárias, cotidianamente, e as limitações vão ficando cada vez maiores, entendeu? Então você... Quando eu fui escrever o livro, quando eu fui escrever o roteiro do meu espetáculo, você vai colocando marcos na sua trajetória para você poder construir uma narrativa, mas na vida a coisa vai acontecendo, né? Então, eu repito, foi sempre uma coisa muito lenta, muito gradativa. Claro que eu fui identificando que tiveram marcos, tiveram momentos, assim, um dia que eu caí em cena, o dia que eu descobri que talvez eu nem sequer mais jogasse futebol. Então, tiveram alguns marcos, mas que depois você vai colocando para você entender a sua trajetória, né? No dia a dia, você vai vivenciando. E eu fui me confrontando cotidianamente com limites, com dificuldades para caminhar, para perder a sensibilidade na mão, aos poucos ter que parar de fazer esporte. E isso vai te modificando, né? Você vai... Claro que tem momentos de sofrimento, momentos de desespero, que você chora, fala, não é possível que isso esteja acontecendo. Eu sou um cara legal, por que isso está acontecendo comigo? Mas entende? Então, tem esses momentos tudo, mas... É um aprendizado... Eu tenho um trecho do Guimarães, do Grande Sertão, que ele fala assim, que o que desgasta o diabo de dentro da gente é o amor e o razoável sofrer. Eu falei, eu entendo essa coisa do razoável sofrer. Porque, sem querer fazer drama, mas tem um sofrer nessa confrontação com limitações. Porque a esclerose é cruel porque ela pega, geralmente, entre 20 e 40 anos, que é a idade ativa das pessoas. Mais produtiva, Mais produtiva, exatamente. Então, passa por um razoável sofrer, parafraseando o Guimarães. E isso vai te fazendo amadurecer, sem correndo o risco de parecer poliana, mas não é. Eu reconheço que o fato de eu ter a esclerose transformou a minha vida e me trouxe um amadurecimento que com certeza eu não teria se eu não tivesse a esclerose. Claro que eu preferia não ter e não ter esse amadurecimento todo. Mas já que eu tive, que eu vivenciei... Que seja assim, né? Eu percebo que eu passei por um processo de amadurecimento forçado por essa experiência, que eu acabo sendo grato. Não, e tanto quer dizer assim, como é que surgiu essa possibilidade de você montar uma peça de teatro contando a sua própria história? E o que eu acho muito bacana, muito interessante, é que você não banca a vítima, né? Você não foi pelo lado do drama, você foi pelo lado do humor. Tua peça é uma verdadeira comédia
Só que é uma comédia com uma super mensagem para todo mundo. Eu brinco porque falo assim, o seu espetáculo tem uma estrutura de stand-up comedy, porque é você contando uma história. Eu digo, mas o meu, se fosse, não seria um stand-up comedy, seria um sit-down tragedy. Porque eu fico contando essa história toda com graça, com humor. Mas eu acho que isso tem a ver também com a minha profissão, que eu sou palhaço, né? E 20 anos... Você fez um curso daí de palhaço eu fiz também. um curso de ator na Escola de Arte Dramática, na ECA. Tá. Foi lá que eu tive contato com a linguagem do palhaço, me apaixonei, me encantei e acabei me especializando em palhaço. Fiz muitos workshops, oficinas, tudo mais. E Você chegou, inclusive, a exercer essa profissão dentro de hospitais, de estabelecimentos de saúde, coisa eu fiz assim? parte do elenco de palhaços besteirologistas, dos Doutores Alegria. Tá. Eu criei também um projeto de palhaço no hospital psiquiátrico. E o fato de eu ser palhaço durante tanto tempo, também acaba, os palhaços costumam dizer que a gente acaba sendo palhaço fora do palco também. É um pouco um jeito de estar no mundo. Tá. E muito do minha compreensão de palhaço passa por desdramatizar as coisas, sabe? E você acaba levando isso para a sua vida também, de você rir das coisas. E para o palhaço o problema é um grande achado, é uma solução. Tudo que o palhaço precisa é um problema. Uma cena de palhaço, uma esquete de palhaço é sempre um problema. É ele não conseguir botar a chave na fechadura, não conseguir amarrar o sapato. Então você passa a vivenciar, como palhaço, você passa a comemorar os problemas. Tudo que você precisa como palhaço, ele tem um problema. Né? As grandes cenas são problemas. O cara não conseguir pegar o chapéu, ele chuta o chapéu. E aí isso você vai trazendo para a sua vida. E acabou sendo um mote no meu espetáculo, eu digo assim, o problema geralmente é a própria solução. E eu acho que isso tem muito a ver com esse contágio do meu trabalho de palhaço, que o problema é a solução para o palhaço. Claro. E na nossa vida também, você perguntou, como que foi essa trajetória do espetáculo, do livro, como que você chegou? Eu cheguei através de problemas, porque eu comecei a ter cada vez mais dificuldade para trabalhar como ator por causa das limitações físicas. Eu comecei a ter limitação dos personagens que eu podia fazer e tudo mais. Aos poucos, eu fui circunscrevendo as minhas possibilidades artísticas ao palhaço. Tá. E depois de um tempo, mesmo como palhaço, com as minhas limitações físicas, começou a ficar difícil. Comecei a usar bengala, usar 2 bengalas. Um sintoma da esclerose múltipla é a fadiga crônica. Então você se acorda cansado. E no teatro, você viaja muito e tudo mais. Isso começou a dificultar o meu trabalho no palco. E aí eu tive que sair do palco. Fui prestar um concurso público, fui aprovado, mas perdi a vaga na perícia médica. Por absurdo que pareça, aconteceu isso. E aí eu me vi diante... Provavelmente, quer dizer, queriam que você se aposentasse e não que você pleiteasse um emprego. Eles falaram que o meu caso, por ser uma doença mas... degenerativa, na verdade existe toda uma legislação para você incluir, mas falava que a esclerose múltipla não entra nessa legislação. Tem uma série de controvérsias, tem uma advogada amiga minha que pegou, eu estou na justiça, e ela falou, olha, parece absurdo, realmente é, mas juridicamente tem debate. Mas de qualquer maneira você precisava sobreviver, pagar a conta, se sentir útil, estar produzindo e tal, e aí por isso que você acabou... Eu falei, estou no mato sem cachorro, preciso trabalhar, fiz o concurso público, perdi a vaga e agora? E foi esse problema que me levou a fazer esse espetáculo. Eu falei, vou voltar para o palco, que é o que eu sei fazer, preciso trabalhar... E eu vou voltar para o palco, se eu vou contar a minha história, eu posso contar ela sentado, porque as pessoas vão estar entendendo o que está acontecendo. Aí eu voltei para o palco, fazendo esse espetáculo no qual eu conto essa minha trajetória, eu posso contar sentado, porque as pessoas vão entender. E paralelo a isso, eu sempre tive essa vontade de escrever, sempre gosto de escrever. E falei, poxa vida, então agora acho que é hora de eu escrever também, eu já estou com 40 e poucos anos, já dá para escrever um relato biográfico. E eu vou juntar o relato biográfico no livro e no espetáculo. Então, de novo, eu estava diante de um problema que era a solução. Você não consegue fazer outra coisa, tem que escrever e tem que fazer o espetáculo. E eu fui... E aí eu estreiei o espetáculo e o livro, muito juntos, e é o que eu faço hoje. E você sabe que assim, você está de parabéns, eu passei a admirá-lo, viu? Você tem aqui uma fã, né? Eu vou te convidar, com certeza o espaço da TV Faz Muito Bem fica aberto para você, Nando. Muito obrigado. Viu? Eu desejo uma carreira de muito sucesso, que você continue apresentando sua peça, vendendo seu livro. Eu vou, inclusive, claro, passar por aqui para o nosso telespectador, né? E quero te agradecer muito aqui a tua presença, viu? Muito obrigado. Foi um prazer estar aqui. Esse seu olhar tão diferenciado em relação à vida. Tem a ver com o palhaço, o olhar diferenciado. Mas eu aprendi muito com você, viu? Que bom, fico feliz. E eu aprendo com você. A gente está aprendendo o tempo todo, né? Isso é o bom da vida. É, verdade. Obrigada. Obrigado eu. Queridos, este aqui é o livro.
Um Palhaço na Boca do Vulcão. Fantástico, maravilhoso. Eu vou passar o site do Nando Bolognese, do Luiz Fernando Bolognese, ator, que é o www.nandobolognese.com.br. Ali você consegue checar onde é que a peça do teatro, onde a peça está passando, em que teatro. Tem várias temporadas, ele continua aqui em São Paulo. Você acessa o site nandobolognese.com.br e você vai poder checar lá a programação da peça e também adquirir o livro, tá bom? Muito obrigada, até a próxima.